Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês e que Deus te abençoe, quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no livro da Revelação, Apocalipse, escrito por João, que diz, no capítulo 19, quero ler com vocês a partir do verso 9 e 10 apenas, diz assim: E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso, sou um servo como vocês, seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Glória a Deus. Irmãos, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, ele traz a primeira vez que eu li ele, eu confesso aos irmãos que eu tive bastante dificuldade de entender. E muitas vezes nós vai exigir de nós a repetição, a insistência em oração para que, assim como a palavra fala, revelada aos profetas, para que haja revelação. Eu falei isso em outra ministração, mas a palavra nós lemos ela de três formas. A literal, que é aquilo que nós estamos lendo, serve para nós. No momento que nós estamos lendo, nós já entendemos Deus falando com nós. A simbólica, que é a figurada, que traz algumas simbologias, algumas tipologias, por exemplo, o Cordeiro como Jesus. E a linguagem alegórica. A alegoria, ela traz justamente um sentido espiritual da palavra, daquilo que vem por meio das revelações. Bom, eu não vou nem contextualizar aqui no sentido, porque ela vem de forma bastante simbólica mesmo para nós, e é justamente nesse contexto que eu gostaria de fazer as aplicações pertinentes ao que o texto diz para nós hoje. Vamos lá então, começa a falar assim, ó. E o anjo me disse, quem está falando não é o anjo do Senhor, um anjo que chegou a João e começou a mostrar, a dar algumas visões para ele, mas o anjo representa um céu aberto sobre João. O anjo representa a revelação da palavra de Deus, justamente aquilo que ele precisava saber e transmitir. Então, aqueles que buscam, o céu sempre estará aberto e ela sempre estará suscetível, sensível à voz do Espírito Santo, à voz de um anjo, à voz de Deus. Deus tem várias formas de falar. Eu gosto muito de um versículo e eu cito muito ele para vocês, que é Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias formas, mas nós, o homem, não percebemos. Quando nós não percebemos é porque normalmente a nossa carne está gritando mais alto do que o nosso espírito, porque Deus é espírito e é preciso que nós tenhamos fé e acreditemos que Ele é espírito e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E um primeiro galardão, meu irmão, sem dúvida nenhuma, coisa maravilhosa é ouvir a voz do Senhor, não é verdade? Ou ver uma manifestação de um anjo. E ele fala, escreva isto. Irmão, Salmo 119, versículo 111, escrevi as tuas palavras no meu coração, eu guardei as palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, o ato de escrever é um ato de repetição. Eu, por exemplo, eu aprendi muito, eu escrevi alguns livros da Bíblia, escrevendo mesmo, peguei o livro de Romanos, o livro de 1ª e 2ª Coríntios e escrevi eles 2 ou 3 vezes, e alguns outros livros. Isso facilitou na minha memorização das palavras. Logicamente não é isso que traz salvação, e nós vamos chegar lá, mas ajuda naquilo que é o aprendizado da palavra. Então nós devemos escrever as promessas que o Senhor deu para nós por meio da palavra, orar sobre elas para que nós tenhamos. Então escreva isso. E ele começa falando, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Irmãos, essa expressão dos felizes, ou bem-aventurados, ou abençoados, ela se repete 7 vezes no livro de Apocalipse, e ela traz algumas informações para nós. A revelação do Apocalipse é justamente a revelação do fim dos tempos, daquilo que iria acontecer. Então nós devemos entender que alegria é algo sério no céu. Felicidade é algo muito sério no céu. Deus quer que nós sejamos felizes. 7 vezes dá uma ideia de perfeição, é um número perfeito.
E todas essas 7 vezes, eu não vou citar aqui as referências, porque são muitas e não guardei de cabeça, não deu para separar aqui, senão ocuparia muito tempo, mas elas estão aqui no livro de Apocalipse. A primeira, eu me lembro, é Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que ouvem e os que colocam em prática as palavras dessa profecia. Ou seja, feliz é aquele que ouve e pratica. O segundo fala justamente daqueles que foram perseguidos, mas que morreram no Cordeiro e entraram no seu descanso. Ou seja, aqueles que suportaram pacientemente, com amor e paciência, porque entrarão no descanso do terceiro, do Senhor. Um descanso prometido para aqueles que quando fala a palavra, morrem lá, é no sentido justamente de transmitir a palavra àqueles que estão rebeldes de coração. E isso normalmente gera muita perseguição. A terceira fala da vigilância e do preparo, de tudo aquilo que Deus nos dá durante esse momento que nós estamos atravessando o deserto, estamos descobrindo o nosso ministério. E o preparo, logicamente, que nós devemos estar preparados, porque o próprio livro fala que Jesus voltará como um ladrão. E esse pode ser um momento de justiça ou de juízo. Justiça para aqueles que vão receber a bênção, as promessas de Deus. Então, se estiverem preparados, vão receber. Mas se não, podem ser que venha como juízo. Então a vigilância é justamente para nós nos mantermos sempre como atalaias na torre de oração, santificando. O quarto fala justamente da esperança, que é essa aqui que eu li para vocês, que é o banquete do Senhor. Eu já vou voltar no banquete. O 5 fala do nosso sacerdócio. Deus fez, 1 Coríntios 1, Apocalipse 1:12, que Deus nos fez reis e sacerdotes. E o sacerdócio fala justamente da missão, daquilo que nós viemos fazer. O 6 fala da obediência à palavra, obedecer o Espírito, aquilo que o Senhor diz para nós. E o 7 fala da lavagem das vestes. O próprio Apocalipse 7:14 fala que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas roupas, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é uma atitude de arrependimento diário. Então, essas 7 características, elas trazem para nós a ideia de felicidade. E fala assim, porque serão convidados para o banquete. O banquete fala justamente de uma área de todas as áreas da nossa vida. E essa é o grande preparo de Deus. Por isso que às vezes alguns desertos demoram mais ou menos. Vai demorar, dependendo do preparo e da glória que vai ser revelada. Eu gosto muito de um versículo que está em Salmo 18, meu irmão. No versículo 25, fala assim, vamos ler o versículo 20, fala assim, o Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu a minha inocência. Aí ele fala no versículo 26, aos fiéis te mostra fiel, aos íntegros mostra integridade, aos puros te mostra puro, está falando de Deus, te revelas. Mas aos perversos te mostram astutos. É impressionante isso, porque Deus traz para nós uma ideia aqui de que Ele está preparando o banquete, da ideia de que Ele está preparando algo que complete a nossa vida, naquele sentido das demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Ele está falando que para cada um Ele vai se revelar de uma forma. Para o puro Ele se revela puro, e Ele não se revela íntegro. Ele não se revela íntegro para o puro, nem puro para o íntegro. Mas a verdade é que Ele está tentando em nosso coração nos transformar em todos, para que Ele possa trazer a revelação completa de quem Ele é e da sua bondade. E talvez você possa perguntar, mas e os perversos? Por que Ele te mostra astuto? Na verdade é porque Ele não tem perversidade no coração dele. Isso é uma palavra que quebra, de que Deus é mau. Essa palavra astuta, ela pode se traduzir na questão da resistência aos orgulhosos, aqueles que desejam fazer com a própria mão e não colocam em prática as palavras que ouvem. Olha, perceba o tanto que é certo, casamento do Cordeiro. Se tem algo sério para Deus, meu irmão, é casamento. E Ele refere justamente a esse relacionamento com Deus, com o Cordeiro, como um casamento. A palavra casamento do latim, ela significa casamentum. Uma casa preparada num terreno, ou seja, um lugar de moradia. E o nosso lugar, ele fala em João 14, que ele já está, na casa do meu pai tem várias moradas. Eu trabalho e meu pai também. Mas é impressionante ele trazer essa ideia, porque para nós, muitas vezes, o casamento ele é tratado de forma banal. Ele é tratado de forma, mas para Deus não. Para Deus algumas coisas, principalmente no que se refere à estrutura familiar, porque lá ele está fazendo uma grande família. E aqui,
nessa terra a qual nós vivemos aqui, que passamos pelo deserto, ele está lutando justamente pelo progresso da família. Quando fala do sacerdócio, fala de lutar, de chamar mais pessoas. E quando ele acrescentou, ele fala e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. E tudo que Deus trabalha, meus irmãos, é na verdade. Nós precisamos entender isso. João 8, versículo 34. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. E ele fala no versículo 32 que é a verdade que nos liberta. E nós precisamos entender essa situação, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela é verdadeira e ela não volta vazia. Eu gosto de um pequeno texto que Billy Graham relata de um homem bêbado que encontrou com ele na rua, e esse homem bêbado encontrou, ele falou assim, o homem estava bêbado, encontrou com ele, falou assim, o senhor um dia orou para mim e o senhor me libertou. Ele fala assim, bem vejo que fui eu que te libertei, porque se fosse o senhor, não encontraria você nessa situação, ainda dependente do corote, o corote ainda seria o mertiolate. Tem muita gente que não entendeu as promessas e aquilo que a palavra pode trazer para nós e fazem essas coisas todas como mertiolate para aliviar a dor, ou para curar a ferida. Na verdade, o mertiolate ele nem alivia. Aqueles antigos ele ardia muito, hoje até não. Mas fala assim, então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele disse, nossa, mas eu ando engolindo letrinhas, né? Caí ao pé do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Irmãos, eu gosto aqui, porque em Apocalipse capítulo 22, ele fala assim, era João relatando, ele falou, ele estava contando ali falando que na hora de relatar ali, ele fala, eu sou o João que ouviu todas essas coisas, e ele fala que quando caiu de pé, de joelhos a fim do anjo, o anjo falou para ele, não faça isso, sou um servo como você, seus irmãos e os profetas. João coloca todo mundo num sentido de igualdade. E logicamente João revela ali uma tendência bastante carnal nossa, de carência daquilo que nós vemos que é espetacular. O anjo não é um ser divino, mas muitas pessoas mesmo colocam até o homem como ser divino. Muitas pessoas colocam a si mesmo como um ser divino, sendo o próprio Deus dela, adoram a si mesmo, ela acha que merece mais do que todas as outras pessoas, e talvez por esse motivo o Senhor trava o céu. Eu quero repetir, por esse motivo o Senhor trava o céu, pela adoração que não é feita pela testemunha de fé em Jesus. Ele fala assim, não faça isso, sou um servo como vocês, seus irmãos que dão testemunha da sua fé em Jesus. E para isso nós fomos chamados. A palavra testemunho, ela remete justamente a uma história que está sendo contada. E essa história, ela é escrita, ela é dita para nós, sabe? E nós devemos entender essas coisas, irmãos. Por quê? Porque simplesmente há algumas coisas que trazem uma motivação errada no nosso coração, pode impedir nossa bênção de chegar. Vou falar aqui algo que eu vejo que é muito comum, por exemplo, a bênção da restauração de casamento. Muitas pessoas tiveram, e eu não estou generalizando, irmão, eu creio que tudo que é generalizado é diabólico, mas tem muitas pessoas que perdem o esposo, a esposa, porque colocam ela no lugar de Deus. Perdem o filho e a filha porque colocam ele no lugar de Deus. O altar do nosso coração, ele deve ser somente Jesus Cristo. Olha, em Mateus capítulo 4, a palavra fala, capítulo 4, vamos ler o verso 10, fala assim, Jesus disse, retira-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e serviram. O que o diabo estava falando? Levou ele para o alto do monte, eu contei essa história, o diabo deve ter se vestido de luz, falar, eu sou legal, vou te dar todas as riquezas, vou te dar tudo que você quer. Você já viu aquela história assim, né? Tem algumas pessoas perto da gente que falam assim, eu vou te dar tudo que você quer, se você me prostrar e me adorar e fazer o que eu quero, né? Então, essa situação coloca as pessoas no lugar de Deus. Deus, ele não vai dar tudo que nós queremos. Deus, ele vai dar tudo que nós precisamos. Nós precisamos compreender isso. E a postura, ela deve ser fiel e deve permanecer. A postura deve ser a mesma e permanecerá. Qual? De igualdade entre os irmãos. Irmãos da fé, os que ouvem e os profetas.
Ele não colocou um cargo maior que o outro, uma situação maior que outra, a esposa deve ser melhor. O único que deve estar em lugar de honra e de separação, e na verdade Deus fala isso em 1 Samuel, que ele honra aqueles que o honram, que trata ele com tratamento diferenciado. Aí os anjos vêm e o servem, porque Satanás quer nos ver dessa forma, irmão, prostrado. E ele foi expulso do paraíso justamente por uma questão de soberba. Ele se sentiu igual a Deus. Então nós devemos tomar bastante cuidado. E vemos também que fomos chamados para a fé em Jesus. Adore somente a Deus. Aí ele fala, adore somente a Deus. Repete aquilo que ele falou. Irmãos, eu quero ler mais um versículo com vocês, porque é importante nós termos isso em mente. Em Gálatas 1:10 fala assim, acaso busca agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É Paulo dando uma declaração contundente justamente daquilo. Então, toda busca nossa, mesmo aquilo que nós colocamos o Deus, até a promessa, ela jamais pode tomar o lugar de Deus, irmãos. Pelo contrário, nós devemos tratá-la como igualdade, colocá-la no lugar certo. E muitas pessoas se acham superiores, os chamados narcisistas, que têm o ego inflado, e tem muitas pessoas que se acham, os carentes emocionais, que têm dependência emocional, que se acham menor. Então Deus, ele vem como ponte de equilíbrio sobre justamente essas duas pessoas, para que não haja vítima e nem vitimismo. Precisamos compreender essa situação. E é desse testemunho que Deus está construindo. Ele fala, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Eu gosto dessa parte, meu irmão, porque o testemunho é a essência. Olha, ele é a essência. A essência é o que? Aquilo que dá origem. Eu gosto de falar, eu gosto de pensar, porque ninguém pode ficar neutro, meu irmão, a história de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor da própria vida. Por que ele escolheu Israel para nascer lá? Porque Israel lá tinha muitos contadores de história. A palavra fala que na Grécia tinha as pessoas, um livro apócrifo que fala que na Grécia tinha os sábios e os inteligentes, então eles não contariam a história, mas tentariam entender Jesus por meio da inteligência. Os romanos tentariam transformar ele numa estátua, mas o grego não, o judeu não, o judeu contaria uma história. E foi justamente isso que Deus fez, colocou ele lá, porque ninguém pode ficar neutro à história de Jesus. Irmãos, por quê? Porque Jesus veio para dar testemunho de quê? De quem estava lá em cima. Assim como Beethoven está para a música, assim como Einstein está para a física, assim justamente como Da Vinci está para suas invenções, ou como Michelangelo está para a arte, a gente pensa em Jesus dessa forma, justamente num testemunho que ele está construindo em nós. Agora, se Jesus fosse uma invenção, meu irmão, se Jesus fosse uma mentira, quem o inventou deveria ganhar um prêmio Nobel, porque inventou algo magnífico que não pode ser desmentido. E Jesus, ele mexe com nós nessa situação, justamente que quando se fala de Deus, fala da verdade. Porque se ele fosse mentira, ela deveria ser combatida, mas o evangelho, ele serve para isso, para anunciar a verdade da boa notícia. Da boa notícia. Em Romanos 6,16, o Paulo fala daquilo que nós seremos escravos, da obediência a Deus que traz a vida, anunciando através do nosso testemunho, ou também escravo do pecado, que o salário é a morte. Então, a missão, meu irmão, e agora eu vou pegar algo bem pesado, a missão, ela deve ser levada bastante a sério, por quê? Porque ela fala do nosso testemunho pessoal. Toda pessoa que é cristã, ela obrigatoriamente ela vai querer, por amor mesmo, anunciar o evangelho. Não existe um cristão verdadeiro que não anuncia a palavra de Deus. E eu estou sendo bem categórico nisso. Eu gosto de Atos capítulo 4, versículo 19, fala assim, Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a você e não a eles? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Está falando justamente para os fariseus e mestres da lei. Precisamos compreender essa situação e partir para aquilo que se torna necessariamente o nosso estilo de viver. Anunciar boas novas, levar a esperança para aqueles que estão em esperança, levar o consolo para aqueles que estão passando por perseguição e tribulações, levar o amor para aqueles que têm constantemente andado e talvez até naufragado no meio do ódio.
e levar a vida para aqueles que já se sentem mortos. Essa é a essência do Evangelho. Para isso nós fomos chamados e para isso nós fomos criados. E essa é a verdadeira adoração. Chegará um tempo em que o Pai, e é verdade, já chegou o tempo em que o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Você quer fazer parte dessa, vamos dizer, dessa turma que resolveram a ser totalmente loucos e malucos por Jesus, entregando a sua própria vida? Irmãos, de todos esses nomes que eu falei, por exemplo, eu posso usar, por exemplo, até mesmo os fãs de alguma série, alguma trilogia, como O Senhor dos Anéis ou Star Wars. Você nunca viu na história deles alguém morrendo para defender uma verdade que lá estava falando, mas para Jesus não. Jesus desperta algo em nosso coração e a evolução sempre é essa. Homens não morrem por aquilo que não acreditam, e tantos os outros que passaram por desertos se prepararam e foram a servir Jesus com a sua própria vida, sem falar no exemplo do próprio Mestre. Então, devemos guardar isso com a sabedoria da nossa vida e com uma luz que aponta os nossos caminhos. Não sei se Deus vai pedir a sua vida ou se você vai ter coragem de ofertar ela, mas oferte pelo menos aquele tempo que você tem, declarando o amor a um mundo perdido, às pessoas que tanto precisam. E saiba que no determinado tempo, depois da adoração completa, e o Senhor vê que o seu coração está como o salmo que eu falei, talvez puro, íntegro, a bênção vem e a vitória vem. Que Deus possa deixar essa mensagem como uma fonte de ilustração da própria vontade dele, sabendo que depois de ter feito toda a vontade, fiel é quem prometeu, receberemos aquilo que ele nos prometeu. Que Deus abençoe, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau!